Quando você vai comprar um tênis, o vendedor da loja fala para você, just do it. E quando você vai comprar um whisky em uma loja de bebidas, o vendedor diz para você, keep walking. Claro que não, né? Porque a argumentação com esses slogans em inglês e o que for, é uma argumentação do marketing. A linguagem do vendedor é uma linguagem simples, mas muitos empresários perdem oportunidades de fazer negócio porque eles usam uma linguagem técnica. Vou explicar o porquê que o técnico usa a linguagem técnica aqui, tá? Tá perdendo venda, não faça isso. Use uma linguagem simples. Eu vou provar para você que falar o dialeto do seu ramo de atividade pode ser um veneno para suas vendas e neste vídeo eu vou te ensinar a decolar suas vendas com a linguagem correta. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu sou o mentor de vendas na metodologia da venda positiva. Vender não é fácil, vender sozinho é um pouco pior, tá? Eu tenho certeza que a forma correta de prosperar nos negócios é usando a ética e a transparência. E eu quero plantar a sementinha disso em você também. Tá? Meu objetivo é transmitir as vivências de mais de 35 anos de empresariamento e transformar os seus negócios numa fábrica de resultados. A questão da abordagem, essa linguagem que a gente fala com o cliente, tem uma pequena confusão entre a linguagem simples e a complexa e a venda simples e a complexa, tá? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a diferença para você entender uma coisa e outra, tá? Venda simples é basicamente quando eu vou comprar um calçado, tá? Calçado, uma camisa, alguma coisa em uma loja, tá? Pode ser loja virtual, pode ser por telefone, estou dando só um exemplo aqui. Então, venda simples é quando eu vou comprar o tal do tênis que o vendedor não fala just do it para mim. Tá? O que significa? Eu posso iniciar e finalizar o processo só indo em uma loja. Fui lá, o vendedor me mostrou o calçado que queria, eu gostei, o preço era razoável, eu fechei e fui embora. Tá? Venda complexa, vou dar um exemplo aqui, pode ser eu quero contratar um pessoal de infraestrutura de TI. Muito difícil de eu conseguir iniciar e fechar o processo na mesma hora. Não consigo nem sair com um orçamento, uma proposta na mesma hora, né? Então, olha, eu vou mostrar assim bem facilmente a diferença entre venda simples e complexa. Tá? Vou na loja, quero comprar um tênis, o vendedor pergunta para mim, por que o senhor quer comprar um tênis? Eu vou dizer assim, eu sou um corredor de final de semana, um amador, e eu queria ver um tênis aí para não machucar meu pé, para ser mais fácil de eu correr. Aí ele fala para mim assim, ok, eu entendi, vamos marcar uma reunião na semana que vem para eu entender melhor do que você realmente precisa e aí propor algumas soluções para você. Não faz o menor sentido, certo? Eu quero comprar ali e sair o mais rápido possível, o vendedor também quero resolver meu problema, quero fazer um bom negócio. Né? Da mesma forma, com o pessoal de TI, de infraestrutura, eu vou lá e pergunto para eles assim, olha, eu estou com um problema, eu quero colocar todos os meus arquivos na nuvem, tenho vários computadores na minha empresa, não sei como fazer. E aí o cara do TI, o vendedor da empresa de TI, fala para mim assim, Ricardo, isso aí é R$3.000 por mês, vamos fechar negócio? Não dá. Então, venda simples é quando eu começo, é um exemplo, tá? Quando eu posso iniciar e finalizar um negócio em alguns minutos. E venda complexa é quando eu preciso passar mais detalhes, o vendedor precisa passar mais detalhes, o comprador precisa falar qual que é a demanda dele, provavelmente vai ter uma reunião, uma personalização da proposta para que isso aconteça. Tá? Então, não significa que um tem que ter uma linguagem simples e outra tem que ter uma linguagem complexa. Não, eu estou dizendo para você, se você não acredita, experimenta para ver o resultado da sua empresa, para ver o resultado nos negócios, para ver como você vai vender mais. Se você começar a usar uma linguagem simples, você vai vender melhor. O que é a linguagem simples? É a linguagem que o cliente quer ouvir. No começo do vídeo eu citei loja de calçado e loja de bebida, porque os vendedores normalmente
vão fazer uma linguagem simples, porque eles fazem venda simples, tá? Mas não significa que alguém de área técnica tenha que usar uma linguagem técnica, porque essa não é a linguagem do cliente, essa é a linguagem do vendedor, do pessoal técnico. Provavelmente numa área de TI e tudo mais, o vendedor ele tem alguma afinidade, né? Porque a venda realmente é complexa, ela é técnica. Então, o vendedor eventualmente também é um programador, também trabalha na área. E é esse o problema. Tá? Eles vão com o dialeto técnico deles para falar com o cliente. Aí o cliente não entende nada, se sente desconfiado e vai saindo da venda aos pouquinhos. Ele vai começar a colocar as objeções de vendas. Eu preciso pesquisar mais, eu tenho que falar com o meu sócio, eu não posso decidir agora, eu tenho que avaliar várias propostas. Por quê? Porque não gerou conexão. Eu falo uma linguagem que é minha, não a do cliente, não vai gerar conexão, óbvio, né? Imagina um vendedor falando num idioma estrangeiro e o comprador falando português, né? Tem que ter muita vontade para fazer negócio, porque senão não gera negócio, tá? Então, olha só, eu vou falar com nem um pouquinho de calma. Se os seus negócios não estão indo bem, se você não está fechando negócios, se as suas vendas estão aquém do que você precisa, então para de falar a sua linguagem. Tá? Conheço muita gente, conheço muito empresário, tem ramos de atividade onde a pessoa fala um monte de coisa em inglês, um monte de coisa complexa para mostrar o poderio, para mostrar como ele é bom. Só que se o cliente não entende, você vai ser bom sem vendas nenhuma. Tá? Então, para com isso. Para de se achar o poderoso se você não está vendendo. E começa a ser humilde e faça uma linguagem que você conecta com o seu cliente, ele passa a confiar em você, ele passa a ver você como um solucionador de problemas e não como um cara da sopa de letrinhas. Tá? E aí você começa a vender. Eu vou dar 2 exemplos para você comparar de venda complexa com linguagem complexa com linguagem simples. Tá? Presta muita atenção aí. Tá? Deixa eu vestir aqui a carapuça de um vendedor de sistemas de monitoramento com câmeras. E aí eu vou vender para você da seguinte forma. Querido amigo, querido cliente, querido prospect, querido interessado no meu produto ou serviço, você me chamou, você está precisando de mim. E eu vendo projetos de CFTV com o sistema de RFID para controle de acesso por proximidade, automatizando a entrada e saída de pessoas e veículos. Dá para comprar um negócio desse? Não é esquisitíssimo? Né? Mesmo que eu precise, mesmo que eu entenda, eu vou falar assim, nossa, aqui fiquei emocionado aqui, dá vontade de chorar. Não vou querer comprar um negócio desse. Agora, se, apesar de eu ser técnico, de eu entender do que eu estou falando, de eu servir ao cliente passando informações para ele, se eu chegar e disser que o meu sistema garante que você tenha segurança e praticidade com conforto a partir de tecnologia. Tá? Imagine a tranquilidade que você vai ter de controlar todo o seu sistema de acesso, ou seja, quem entra e sai do seu prédio, e até acessar as câmeras com a segurança de estar no seu celular, até fora do estabelecimento. Você pode, qualquer problema, você pode acionar quem você quiser, porque você está seguro na palma da sua mão. Deu para entender a diferença? Né? Muitos desse pessoal vai vender para síndico, né? Síndico de prédio, ou vai falar com o dono de uma empresa que não tem tempo, ele está querendo solucionar um problema. Tá? Então, você não vai solucionar o problema dele se você passar uma linguagem técnica. Você tem certeza que você pode fazer isso, mas o cliente simplesmente não se conecta. Tá? Agora, imagine que você quer fechar mais negócios a partir do seu site. O seu site não serve para nada, você está quase desistindo. Aí recomendaram para você um pessoal que trabalha com otimização de sites. Tá? Aí chego eu, e aí eu vou falar para você. O meu trabalho envolve desenvolver algoritmos de ranqueamento para potencializar o SEO como canal de conversões. Aí você fala assim, não, obrigado. Né? Agora, se eu chegar para você e falar, querido, pensa aí no número enorme de novos clientes
que você terá quando finalmente seu site estiver no topo das pesquisas do Google. E eu vou dizer mais, eu tenho vários clientes que eu já mudei a vida deles, os negócios deles, a partir dessas técnicas que eu aprendi a desenvolver e quero levar para você também. Percebe a diferença? Eu estou falando a linguagem do cliente. A linguagem do cliente é: eu estou te passando solução e estou falando que é viável e estou falando que eu fiz isso muito, que eu tenho a manha, que eu sei fazer isso de uma forma que você quer ouvir. É isso que eu estou falando para o cliente. E o cliente fala assim: nossa, que legal, ele está falando algo que eu entendi da primeira vez. Eu falei com 3 caras e esse é o primeiro que fala alguma coisa que eu entendo. Deixa eu falar mais com esse cara, deixa eu perguntar mais para ele. E aí, a reação do comprador é: peraí, eu quero informações técnicas, você está me passando só informação aqui. Legal, bacana, eu confiei, mas eu quero saber mais. Olha o procedimento, você passou do primeiro estágio da venda para o segundo estágio da venda. Eu consegui estabelecer um canal de comunicação baseado em confiança, fui para o outro estágio, né, que é passar informações técnicas. Se eu passo informação técnica e depois quero passar confiança, eu estou invertendo a ordem. Não vai dar para inverter a ordem. Vendas é uma ciência, não tem nada o que inventar. Você só tem que seguir as etapas. Seguiu as etapas, você vai fazer a coisa certa e vai começar a vender. Tá bom? Mesmo que eu, vendedor, estiver falando com um profissional de sistemas de segurança ou de marketing digital, é muito mais atraente se eu falar uma linguagem da solução do problema, se possível, em um tom emocional. Tá? E eu vou justificar essa afirmação com 2 argumentos. Primeiro, a mente gosta de economizar energia. Eu acho que eu falo isso em 80% dos vídeos e até agora você não entendeu. Então, ouve o coração que eu estou dizendo. A mente gosta de economizar energia. Você fica decorando seus textos técnicos, você fica elaborando, elucubrando como que você vai seduzir o cliente, né? E o cliente desliga. Por quê? Porque a hora que ele não ouve o que ele quer ouvir, que é blá, 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 resolveu o meu problema, blá, 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 tem um preço bom, blá, 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 é competitivo, blá, 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 eu posso pagar por isso. Tudo que não sana vira objeção. Mas será que eu posso pagar? Deixa eu fazer mais orçamentos. Será que esse cara é bom? Deixa eu pesquisar mais no mercado. Agora, se ele ouve, esse cara é de confiança, gostei dele logo da primeira vez, parece que ele sabe do que ele está falando, né? Então, as objeções vão sendo quebradas na cabeça do cliente. Tá? Então, a mente gosta de economizar energia. Vou explicar. Nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro onde a gente tem o poder de se concentrar no que a gente quiser, por exemplo, ouvir as histórias de um vendedor, porque eu quero solucionar um problema, tá? Ela tem uma capacidade limitada porque ela foi a última a ser formada no nosso cérebro. Tá? Todas as outras partes do nosso cérebro, elas são mais antigas, portanto, elas têm mais poder. Tá? Se eu ficar na dúvida entre prestar atenção ou desligar minha mente, eu vou desligar minha mente. O que é desligar minha mente? Eu não consigo mais conversar com o vendedor e começo a fazer objeções. Será que meu sócio vai ficar bravo? Será que eu não tinha que fazer 100 orçamentos por aí? Ninguém vai fazer 100 orçamentos por aí, ninguém tem tempo para isso. Mas na cabeça, você vai fazer orçamento 1000 até conseguir a melhor proposta. Isso é uma ilusão da cabeça do comprador. E o vendedor tem que quebrar isso. Tá? Eu já falo muito sobre gatilhos mentais, mas estou falando de uma coisa óbvia aqui. Ou o gatilho mental da confiabilidade baseado na linguagem simples. Não tem nada mais óbvio que isso. Tá? Se você não concorda, deixa aí seus comentários, porque eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho que é irrefutável. Estou falando aqui como mentor de vendas, mas não significa que eu tenho que ter razão sobre tudo. Quer dizer que eu estou falando baseado na minha experiência, nos meus estudos. Se você acha que é totalmente contrário, por favor, me diga aí e me diz qual que é a quantidade de vendas extraordinárias que você faz. Porque eu vejo gente vendendo extraordinariamente com linguagem simples e não com linguagem complexa. Tá? Então, assim, uma linguagem complexa pode fazer o seu cliente desligar para o assunto e você vai perder ou, pelo menos, estender o processo da negociação. Tá? Venda complexa envolve negociação, mas não significa que eu quero que você fique negociando o resto da vida, não. Eu quero que você consiga transformar uma venda complexa em uma venda simples.
Quanto mais você se conectar, quanto mais você falar a verdade, sendo sincero, conectado com os interesses do seu cliente, mais ele se liga nisso. Aí ele vai querer informações técnicas e ele pode até pagar mais caro para você, se ele achar que você vai solucionar o problema e se ele confiar em você. Ok? Primeiro argumento, deu para entender? Segundo argumento. Informações que focam em dados técnicos estimulam áreas do nosso cérebro que entendem sobre dados técnicos. Tá? Então, quando eu falo, você já viu a capacidade do novo celular que eu comprei? Né? Você não vai ficar pensando nas fotos que você guarda do seu cachorrinho. Né? Você vai procurar dados e fatos. Né? Eu sei, 2 gigabytes, ou não sei, me fala sobre isso. E a pessoa começa a falar dados técnicos, elas vão direto para dados técnicos que estão na sua cabeça, ou seja, áreas similares sobre o assunto que estamos falando. Isso não significa que é desinteressante. Se eu adoro informações técnicas sobre o celular, eu vou amar essa conversa. Tá? Mas ela está indo para onde eu lido com dados técnicos, né? Dados e fatos. Tá? Quando eu me comunico, comunicação comercial, o vendedor se comunicando com o comprador para fazer o negócio acontecer da forma mais rápida, simples e transparente possível. Quando eu me comunico com as áreas do cérebro dele que lidam com memórias e com emoções, então isso tem uma chance muito maior de fazer sentido, porque emoções todo mundo já conhece, todo mundo já experimentou as emoções. Então, voltando aqui no exemplo das fotinhas do cachorro que eu gostei, né? Quantos giga aí tem essa câmera? Dá para botar praticamente aí 2.000 fotos do seu cachorrinho sorrindo. Eu gostei, fale mais. Né? Eu queria 4.000 fotos do meu cachorrinho sorrindo, porque eu adoro o meu cachorrinho. Tá bom, então o seu modelo de celular é esse. Né? Então aí tem que ter a habilidade do vendedor de saber calcular, né? Mas olha que sensacional. Eu estou falando a linguagem que o cliente quer ouvir. 4.000 fotos de cachorrinho sorrindo, né? Com a língua para fora. Né? É isso que as pessoas querem ouvir quando elas não estão buscando por dados e fatos. Né? De novo, 4.000 fotos do meu cachorrinho balançando o rabinho, ótimo. O que significa isso? 5 gigas. Estou falando aqui qualquer coisa, tá? 5 teras, não tenho ideia. Deu para entender? Você primeiro cria confiança, cria similaridade a partir de onde residem as memórias que eu estou evocando. Eu quero muito meu cachorrinho sorrindo e eu gostaria muito de guardar essas fotos. Fale mais sobre isso. 5 GB, 5 teras custa tanto. Bom? Segurança, conforto, sucesso, tranquilidade são emoções que todos já sentimos e que nós queremos experimentar de novo. Quando eu estou transmitindo isso para um cliente, falando de infraestrutura de TI, marketing digital e o que for, é assim que eu vou me comunicar, que eu vou me conectar e que eu vou gerar confiança no meu cliente. Tá? Eu vou resumir toda essa conversa em uma frase. Tá? Dados informam, emoções vendem. Tá? Então, toda vez que você falar sobre dados e fatos, você está transmitindo as suas informações diretamente para onde no cérebro do comprador lida com dados e fatos. Isso pode ser muito necessário, pode ser muito importante, mas não é emocionante e pode fazer com que a cabeça do seu cliente desligue. Tá? Então, o bom senso é o que prevalece na linguagem. Então, vamos por etapas. Primeiro, eu quero fazer com que meu cliente tenha uma boa impressão de mim. Depois, eu quero fazer com que o meu cliente confie em mim. E depois, eu passo informações técnicas, dados e fatos. Tá? Se eu começo falando sobre dados e fatos, provavelmente eu começo a lidar com pouco processamento da memória ou pouco processamento do córtex cerebral, do meu córtex pré-frontal do meu cliente, e eu estou gastando uma energia preciosa dele antes de eu ter gerado confiança. E aí não vai dar certo. Tá bom? Portanto, tem etapas para eu seguir.
primeiro, eu tenho que ter uma expressão não verbal adequada, tem que estar bem vestido. É claro que tem que estar bem vestido, gente. Não tem como você aparecer todo maltrapilho, todo mal vestido, inadequado, vamos dizer assim, tá? Para não dizer que tem que ser terno e gravata toda vez, né? Se eu estou inadequado, a primeira impressão que o cliente tem de mim é errada. Então, eu já me comuniquei complexo, tá? Da mesma forma, se eu vou num lugar muito popular de terno e gravata e pasta super cara e todo pomposo, né? Eu estou inadequado, eu estou passando uma linguagem não verbal complexa. Por que esse cara está querendo falar comigo, né? Provavelmente é muito caro o que ele está me oferecendo, porque olha como ele está vestido. Tá? Então é inadequado para um lado e para o outro. Se eu estou muito mulambento, né, e quero falar de infraestrutura de TI, o comprador pode falar assim, putz, se esse cara está mal vestido, provavelmente o trabalho dele vai ser mal feito. Né? Por quê? Porque assim, essa é a linguagem simples. Se eu vejo uma coisa adequada, então eu tenho vontade de comprar. Se é inadequado, se é incoerente, tá? Eu estou falando de termos técnicos, estou me expressando super difícil aqui, mas não tenho os dentes na frente da boca, não sei me vestir direito, não sei falar, né? Não olho no rosto da pessoa, fico com vergonha de falar. Você percebe a incoerência? Se eu quero falar assim, você pode confiar em mim, o que eu vou te vender é de extrema segurança, extrema qualidade. Não tem erro. Olha como eu estou falando aqui. Tá? Não tem como falar, olha, eu tenho certeza absoluta de que o que eu tenho para vender para você é muito bom, tá? Certeza. Não tem, isso é incoerente. Tá? Então, incoerência é uma linguagem complexa. E coerência é linguagem simples. Tá? Primeira parte, então, expressão não verbal. Já estava vestido adequadamente para a ocasião de relacionamento comercial com o tipo de cliente adequado, e aí depois eu vou falar com segurança, com impostação de voz boa, né? Inspirando, como eu sempre falo, inspirando, sai a voz do coração, porque eu acredito no que eu faço, e quando sai pela minha expressão, quando sai pela minha voz, ela é inspirador. Eu confio tanto no que eu faço que eu vou inspirar todo mundo a comprar o que eu tenho para vender. Tá? Essa é a segunda etapa. E aí o que eu vou falar tem que ser uma linguagem que conecta. Essa é a linguagem simples. Tá? Linguagem complexa é quando eu falo alguma coisa que vai demorar mais para o cliente entender. E normalmente o que acontece é os clientes, o vendedor, né? O vendedor técnico, seja ele o empresário, o empreendedor, pequeno empreendedor, ele produz e ele entrega, né? Ele produz e ele vende. Então, esse é o melhor tipo de vendedor, porque ele sabe tudo sobre a empresa, o dono, né? O diretor, o sócio. Porém, ele tem que saber a linguagem que ele vai falar. Né? Então, apesar dele ser técnico, ser sábio, ter muito conhecimento sobre o que ele fala, a hora que ele fala uma linguagem simples, a linguagem que vai realmente se conectar com o cliente, então ele cumpriu as 3 etapas. E a quarta é quando o cliente fala a palavrinha mágica, que é, me fale mais sobre isso. Né? Normalmente, os clientes nos dão pouquíssimo tempo para a primeira abordagem. Né? Mas quando eu consigo colocar uma sementinha de confiança nele, né? Ele fala assim, me fale mais. Esse me fale mais pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15, meia hora. Obviamente que você vai respeitar e usar esse tempo da melhor forma possível, mas você ganhou a confiança dele. Ganhar confiança hoje em dia é ganhar mais tempo para falar, porque tempo é, de verdade, o maior custo para todos nós. Só que a gente não calcula isso, né? Não metrifica isso, a gente fica lidando com dinheiro. Tempo é o melhor, é o maior custo que a gente tem. Então, conseguir mais tempo para falar com o seu prospect é a coisa mais valiosa que tem. Então, trabalhe para conseguir mais tempo, sendo interessante, né? Mostrando que tem coisas por trás do que você está falando que o cliente quer saber. Você não vai falar exatamente, custa tanto, a metragem é essa, tem tantos litros, né? Essas informações técnicas. O pé direito é tal, custa tanto, qualquer dado, né, ou fato técnico, né? 10%, qualquer coisa do tipo. Né?
Não, você vai falar alguma coisa para abrir caminho para você poder falar sobre metragem, sobre potencialização, sobre todos esses dados técnicos. Tá? Para encerrar, eu quero dizer uma coisa muito importante, presta atenção. Tá? Linguagem simples não é linguagem vulgar. Eu não, em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre isso, quero que você entenda. Tá? Linguagem simples não é linguagem com gíria, linguagem de baixo calão, falando palavrão, nada disso. Tá? Linguagem simples é aquela linguagem pura, né? Onde você está sendo transparente, cristalino, né? É sem ego. O que eu quero dizer com sem ego? É aquela linguagem onde o objetivo realmente é atender o cliente, não mostrar como eu sou o maioral superior, como eu entendo do meu negócio, como meu negócio é tão importante que eu tenho que falar palavras difíceis que ninguém entende. Né? Espero que aos 25 minutos desse vídeo você esteja achando isso bizarro, tá? Porque boa parte dos empresários que eu conheço comete esse erro. Fala a linguagem complexa porque eu quero valorizar meu negócio. Já vi muitos casos desse tipo, né? Inclusive de clientes meus que eu mentorava e eu falava assim, cara, linguagem simples. E na hora que ele se apresentava, ele falava uma linguagem complexa e ele vinha falar para mim, não consegui. Por que eu não consegui? Falei, porque o seu ego está gritando. Você quer passar uma coisa mais simples, mas você não se aguenta, você tem que mostrar como você é bom. Só que isso não vende. Tá? Aí entendeu. Como que entendeu? Com a dor, né? Dor no bolso, não vende. A partir do momento que para de querer sofrer e começa a querer entender que o que você precisa passar é solução, veja bem que eu estou falando de solução o tempo todo aqui e não estou falando que passar o que o cliente quer ouvir, né? Porque isso também é ser vulgar, porque isso vai virar manipulação, vai virar mentira. Você fala o que o cliente quer ouvir só para vender, isso é manipulação. Falar o que o cliente precisa ouvir para se conectar com você e dar mais chance de você explicar como o seu produto, como o seu serviço é realmente bom. Tá? Então, a linguagem simples ela é sem ego, sem ego, ela não é extravagante, ela não é dificultosa. Tá? O vulgar ele é ordinário, ele é banal, ele demonstra falta de inteligência. Tá? E aí qual que é o problema? Uma linguagem vulgar vai afastar o seu cliente da compra pelo mesmo motivo que a linguagem complexa faz, porque não tem coerência e tira o comprador do automático. Ele tem que pensar, por que o cara está falando assim? Que desnecessário, por que está sendo, né, esse linguajar esquisito? E aí você fica desconfiado de novo. Tá? Então, a linguagem ela é no bom senso, a linguagem simples. Tá? Eu vou me conectar com o cliente, eu vou passar segurança, eu vou passar tranquilidade, eu vou passar conforto. Tudo o que o cliente quer de verdade é ter problemas solucionados. Né? Só voltando na história do TI, né? do pessoal que vai vender o CFTV, né? com RFID, né? Que é um sistema de monitoramento de câmeras por frequência, radiofrequência, biometria, o que for. Né? Eu estou falando que o síndico, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do condomínio, ele tem que respeitar, mas ele não está pensando em fazer contas porque ele está economizando o dinheiro do prédio. Ele não quer que o inquilino enche o saco dele, ele quer prestar contas, né? Ele quer ser bem querido, ele quer pertencer, né? Ao grupo de pessoas que o contrataram, que são os inquilinos, entendeu? Então ele não está preocupado de verdade em características técnicas, ele quer que funcione, que dê o mínimo de problema possível, que não tenha fraude, que não tenha assalto no prédio dele. Então é tudo emocional, ele quer segurança, ele quer conforto, ele quer tranquilidade, ele quer confiar em você. Portanto, não passe uma linguagem complexa quando o seu cliente quer saber de solução do problema, porque você está envenenando o seu departamento comercial com informações inúteis para o seu cliente, tá bom? Use sempre o bom senso nas vendas, que é a melhor linguagem. Esse era o recado de hoje. Meu nome é Ricardo Riquini, eu sou mentor de vendas na metodologia da venda positiva e te ensino a ganhar mais dinheiro inspirando as pessoas, tá bom? Procura aí por outros vídeos meus falando sobre assuntos similares, tá?
linguagem simples e complexa deve ter mais um vídeo ou outro falando de outro assunto, mas tem outros vídeos falando sobre abordagem, expressão não verbal e todas essas questões que facilitam a venda, que colocam você mais próximo de fechar negócio, que é o meu interesse aqui, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.